Olá, amigo internauta! Hoje não teremos os nossos pitacos na sessão. E por quê? Porque a sessão de semana passada teve alguns requerimentos rejeitados lá da oposição, que queria a apuração de algumas coisas, e basicamente a discussão foi em cima da aprovação ou reprovação das contas do prefeito do ano de 2017. Como a gente já falou semana passada aí, o prefeito ele é julgado de vez em quando pela Câmara, né? A Câmara, o Tribunal de Contas do Estado, recebe toda a documentação de como o prefeito gastou o nosso dinheiro, dá um parecer, né, técnico, dizendo se o prefeito gastou bem ou gastou mal, gastou certo ou gastou errado, encaminha para a Câmara. Olha, Câmara, o negócio é o seguinte, o prefeito, no nosso caso, né, o nosso querido Felipe Augusto, o que ele fez? A Câmara mandou os apontamentos todos aqui para os apontamentos técnicos para cá, dizendo o seguinte: olha, a Câmara Municipal de São Sebastião, o prefeito Felipe Augusto, lá no ano de 2017, gastou muito mal o dinheiro de São Sebastião, gastou muito mal o dinheiro da população de São Sebastião. Então, como ele fez muita coisa errada, fez muita lambança, nós recomendamos que vocês rejeitem essas contas, né? E essa é uma opinião técnica, mas os vereadores não estão obrigados a seguir isso aí. Os vereadores, no alto da sabedoria técnica deles, de legislação, de contabilidade, eles são extremamente competentes e técnicos para isso, eles podem dar um outro parecer, né? Então, os nossos vereadores, Fuli e Nabuco, que são os membros aí da Comissão de Finanças, no alto da sua sabedoria jurídica, sabedoria contábil, eles deram um parecer contrariando o Tribunal de Contas, dizendo o seguinte: não, as contas têm que ser aprovadas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos mostrar para vocês aí alguns aspectos dessas contas e mostrar para vocês por que o Tribunal de Contas disse que as contas deveriam ser rejeitadas, certo? E, no entanto, os nossos queridos 9 vereadores da base, os nossos 9 coveiros, o que eles fizeram? Aprovaram. Vocês devem estar pensando, por que 9 coveiros? Ué, quem enterra é coveiro, certo? Se os nossos queridos 9 vereadores enterraram as contas do prefeito, enterraram o parecer do Tribunal de Contas, fizeram um trabalho de coveiro. Então, nada mais justo que a gente os chame, nesse momento, de 9 coveiros, certo? Então, vamos falar aí dessa situação toda, né? Olha só que coisa mais legal. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, né? Vamos ver aí quem são nossos queridos 9 coveiros, né? Vamos mostrar para vocês aí quem são eles, para que vocês não se esqueçam. Olha lá, o nosso querido Reis, presidente da Câmara, o Renato, vereador aí do PSDB em segundo mandato, o Teimoso, nosso querido amigo Teimoso, também. Olha lá o Daniel Simões, do lado dele o Daniel Soares, depois é o nosso querido Felipe Cardim, e aí meu amigo Marcos Fuli, em seguida vem o Maurício e depois o Diego Nabuco. Esses são os 9 coveiros que enterraram o parecer do Tribunal de Contas, que enterraram as contas do prefeito, certo? Nós vamos tentar apresentar essa sériezinha aqui para vocês em 2 ou 3 partes. Depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar para o Ministério Público as contas do prefeito e vamos mandar para o Ministério Público a votação, para que o Ministério Público analise as contas, analise como é que foi a participação dos vereadores e aí, eventualmente, entre com a ação contra quem de direito, beleza? Então vamos começar a falar, vamos continuar falando disso aí. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, uma coisa que eu já falei outras vezes, mas não custa nunca lembrar, né? Então vamos dar uma olhadinha. Olha só que coisa mais linda, né? Nós estamos falando aí de 2017. Dá uma olhadinha, 2015, o índice geral, o que é esse IEG? Isso aí é o índice de efetividade da gestão municipal. Então, em 2015, lá no Hernani, o Tribunal de Contas dizia que a Prefeitura de São Sebastião tinha um índice médio B. Em 2016, ainda Hernani, era B. Mas em 2017, já nosso querido amigo Felipe Augusto, prefeito, e nosso querido Reinaldinho, hoje vice-prefeito, mas na época presidente da Câmara, a gestão do nosso município caiu para C+. Dá uma olhadinha aí em todos os índices
planejamento fiscal, educação, saúde, ambiental, cidade e governo, vocês vão poder observar que todos os índices caíram e apenas um deles se manteve estável, né? Esse é o primeiro motivo que nos chama atenção. Ora, se tecnicamente o Tribunal de Contas diz que tudo caiu, né? Tudo caiu na gestão municipal, por que os vereadores resolveram aprovar, né? É a primeira coisa que a gente se pergunta. Mas, enfim, a gente tem que respeitar o voto dos vereadores. Votaram do jeito que quiseram, enterraram. Paciência. Então, vamos andar, né? Então, vamos lá. E aí, o que foi que o Tribunal de Contas analisou nesse primeiro momento para dizer que deveria ser rejeitado? Olha só, uma coisa interessante. A primeira coisa que o Tribunal de Contas apontou, olha lá, foi a tal da lei que o prefeito criou aquele monte de cargo, né? Felipe foi lá, fez uma lei criando um monte de cargo, depois uma outra lei criando uma gratificação absurda, né? E aí o Ministério Público entrou com ação aqui em São Sebastião, né? Acusando o prefeito de improbidade administrativa. E a ação foi julgada procedente, a gente já viu isso semana passada e retrasada. A ação foi julgada procedente, ele foi condenado aqui, subiu para o tribunal, há uns dias atrás, manteve a decisão, dizendo que realmente está tudo errado e é improbidade, e deu para ele um gancho de 5 anos. Mas a questão legal disso daí, ela já foi debatida lá em segunda instância, porque o Ministério Público, lá em segunda instância, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei, dizendo, olha, tribunal, essa lei é inconstitucional, então ela tem que ser anulada, cancelada, certo? Que o tribunal falou, realmente, promotor, vamos anular essa lei. Anulou. Aí eles recorreram e perderam. Então o que acontece? A questão legal disso aí, martelo batido, lei inconstitucional. Não tinha como o juiz aqui ou o tribunal livrar o prefeito de uma condenação por improbidade. Porque improbidade é qualquer ato que o funcionário público, e o prefeito é um funcionário público, comete, né? Então ele praticou um ato contrário à lei, é improbidade. Se a lei já foi declarada inconstitucional lá em cima, essa questão jurídica aí acabou, morreu. A única coisa que o juiz poderia fazer aqui é bater o martelo e realmente condenar o prefeito como feito, e aí o tribunal voltou e já confirmou essa decisão, né? Então vocês estão vendo aí, ó, dá uma olhadinha o que o Felipe Augusto fez. Olha, criou 128 cargos, mais 93 cargos. E depois, no decorrer dessa ação, a gente verifica o seguinte, que esses cargos aí de assessor, na verdade, não era bem assessor, era para dar emprego para uma série de pessoas, uma série de situações aí. E o Tribunal de Contas fala o seguinte com relação a isso, olha, a gente tenta combater aqui os desvios de função, e o prefeito vai na contramão, ele faz uma lei privilegiando o desvio de função, privilegiando a ilegalidade. Mas a justiça, graças a Deus, abraçou a legislação e já disse que isso é errado, que isso é inconstitucional. E o que mais que tem nisso daí? Dá uma olhadinha no que ele fez numa dessas leis, olha só. Criada gratificação de encargos especiais a ser fixada pelo chefe do executivo. O Tribunal de Contas também apontou isso daí, isso também faz parte da ação judicial que foi intentada pelo Ministério Público e que já considerou, que o juiz já considerou que isso é improbidade administrativa, condenou o Felipe em primeira e em segunda instância. Criou uma gratificação que era o seguinte, o prefeito olhava para os bonitos olhos de algum rapaz, de alguma senhorita, de alguém, falava pelos seus bonitos olhos, pelo branco do olho, o branco do seu olho é diferente do dos outros. Então você merece uma gratificação. Dava uma gratificação. Olha, eu acho que o seu cabelo é bonito, minha querida. O seu cabelo é bonito, meu querido. Dava uma gratificação. Olha, você tem quase 2 metros de altura, uma altura excepcional. Merece uma gratificação. Ou seja, não tinha critério técnico nenhum, critério objetivo nenhum. Bastava o prefeito, o Felipe Augusto, olhar para a cara da pessoa e achar que merecia e dava, né? E tá errado, isso não pode. Tanto que a justiça já reconheceu
que é ilegal e já declarou inconstitucional e já condenou ele por improbidade administrativa. E aí eu fico pensando assim, né? Ô Fule, Nabuco, vocês que deram um parecer aí para que as contas fossem aprovadas, vocês sabem o que é improbidade administrativa? Vocês têm noção de que essa ilegalidade é obrigação da Câmara verificar, é obrigação da Câmara julgar o prefeito por essa ilegalidade? Como assim vocês dão um parecer favorável em cima de uma questão que já foi até reconhecida na justiça que é ilegal? Como assim, Fúria? Como assim, Nabuco? E vocês, meus queridos 9 coveiros, que votaram pela aprovação, vocês aprovaram uma coisa ilegal. Como assim? E, aliás, acho que algumas sessões atrás vocês reclamavam do jurídico da Câmara. Oh, meus queridos 9 coveiros, não pode ser assim. Vocês não podem enterrar o parecer do Tribunal de Contas. Vocês não podem enterrar a Constituição Federal. Vocês não podem enterrar o povo de São Sebastião. Não pode ser assim. Mas vamos prosseguir. Tem mais coisinha que o Tribunal de Contas olhou. Olha só o que o Tribunal de Contas analisou também para apontar. Olha lá, vou colocar para vocês aí. O Tribunal de Contas, analisando as situações de muitos funcionários, disse o quê? Que foi constatado que muitos e muitos servidores tinham 2 ou mais férias vencidas, né? O que contraria o Estatuto do Funcionário Público. Poxa, meus queridos 9 vereadores da base que aprovaram isso daí, vocês não leram o Estatuto do Servidor? Vocês não viram que é ilegal deixar com que o servidor acumule mais de 2 férias? E como é que vocês aprovam? Como é que vocês enterram o parecer? Como é que vocês enterram a lei? Como é que vocês enterram a sociedade sebastianense? Não dá, né? É ilegal. Vocês têm que combater a ilegalidade. E não passar a mão na cabeça e mandar o negócio seguir. Não pode ser assim. Vocês são eleitos pelo povo para fazer justiça e não para fazer injustiça. Então não dá para vocês passarem a mão na cabeça do prefeito e simplesmente deixar a boiada passar. E essa questão das férias vencidas, férias é um direito de todo trabalhador e é importante que o trabalhador tenha suas férias, porque ele precisa descansar fisicamente e mentalmente. É a saúde física e mental do funcionário que está em jogo. Por isso ele precisa de férias. Senão não havia necessidade de férias, certo? Então vocês não pensam nem na legalidade e nem na saúde física e mental do servidor público de São Sebastião. Depois, vocês querem xingar o Pichoxó aí quando o Pichoxó apresenta algum projeto para beneficiar o servidor público, né? Vamos seguir. O que mais que o Tribunal de Contas apontou? Olha lá, falta de controle de frequência de funcionários. Dá uma olhadinha. Olha só. Então, o que aconteceu? O Tribunal de Contas também foi verificar como é que a prefeitura faz o controle de ponto do funcionário, do servidor público. E aí o Tribunal de Contas descobriu, sabe o quê que eles apontam aí? Que cada servidor pegava o seu cartãozinho de ponto, punha no bolso e levava para casa. Aí no final do mês, preenchia bonitinho, direitinho, assinava e entregava para que a chefia mandasse para o RH. Eles dizem aí que a pontualidade que eles verificaram aí é britânica. Eles até brincam, cartões de pontos britânicos. Ou seja, o cara colocava exatamente que chegava às 9, saía às 12, entrava às 13, saía às 18. Britanicamente, pontualmente. Gente, cartão de ponto no século XXI, coisa manual, deixar o cara levar para casa para preencher do jeito que quer, é contra a lei, é contra a moralidade. Não dá, não pode. E aí o Tribunal de Contas, o auditor ficou 2 ou 3 dias aqui, o que o Tribunal de Contas fez? O auditor resolveu verificar realmente se os servidores estavam trabalhando. E no parecer, o que o auditor falou? Olha, eu estive acompanhado aqui por um servidor quando eu fui verificar essas coisas e não encontrei ninguém no serviço. O chefe daqui estava em tal lugar. Aí você perguntava para a secretária, onde está o diretor fulano? Ah, está no outro prédio, porque teve uma enchente. Aí atrás, no outro prédio atrás do cara,
Ninguém viu, o cara nem tinha passado por lá naquele dia. Aonde está o chefe fulano, o chefe ciclano? Está em tal lugar. O auditor foi e não encontrou. Então era para o cara estar lá às 9, já era 3 da tarde e nada do cara ter aparecido. Então uma bagunça com relação ao controle de ponto do servidor. Então por conta dessa bagunça, dessa falta de controle, que cada um faz o que quer, era a casa da mãe Joana, a prefeitura. Aliás, quem votou no Felipe Augusto e no Reinaldinho, pensa um pouquinho, dá uma olhada em como é a casa da mãe Joana, essa prefeitura. Raciocina, pensa bem, vê se você está satisfeito com o que você está descobrindo agora. Acho que muitos foram enganados, mas enfim. Vida que segue. E aí o Tribunal de Contas apontou tudo isso aí. E os nossos queridos Marcos Fulli e Diego Nabuco, que dão o parecer da comissão aí para que seja aprovada as contas do prefeito, passaram por cima disso tudo. Disseram que é normal. Ô Fulli, ô Nabuco, ou vocês outros 7 aí, ou 9 coveiros. Imagina que vocês têm uma empresa. Você paga um funcionário para trabalhar 8 horas por dia. O seu funcionário trabalha 1 hora por dia. Não trabalha. Vem o dia que quer. Anota o ponto do jeito que quer. E você ainda paga o salário inteiro do cara. Se fosse na empresa de vocês, tenho certeza. Maurício, você tem um supermercado, né? Você tem comércio. Fulli, você também. Pensa assim, se o teu funcionário trabalhar 1 hora por dia, você vai gostar? Vai sair do teu bolso, né? Aí vocês vão ficar preocupados. Mas, como o bolso é do munícipe, é da prefeitura, não está saindo do bolso de vocês, é a casa da mãe Joana, o que vocês fazem? Assinam embaixo. Na casa da mãe Joana pode tudo. Na minha bicicletaria, no meu mercado, não. Mas na casa da mãe Joana pode tudo. E aí vocês aprovam esse tipo de coisa. Queria ver se vocês vão ter coragem de aprovar esse tipo de coisa lá no comércio de vocês. Mas não foi só isso, né? O que mais? Vamos lá. Pagamento de horas extras. As horas extras, elas têm que ser justificadas, né? Dá uma olhada aí, olha. Eles verificaram aí os apontamentos de horas extras aí de muitos dos servidores, né? E descobriram o seguinte: tem servidor que tem que trabalhar 180 horas e além das 180, ele trabalha mais 100, 120, 150. Ou seja, o cara tem que trabalhar 180 e trabalha 360. Sabe quantas horas tem no mês de serviço? Em regra, aí 200, 220. O cara dobrava. O cara trabalhava dobrado. O cara tinha que trabalhar 8 horas por dia. Segundo o cartãozinho de ponto, ele trabalhava 16. Vamos pensar, 16 horas por dia, gente, com almoço. Como é que vai trabalhar? Com o tempo de chegar no serviço, de ir embora do serviço. Então, foi uma farra de horas extras. Tinha gente que aí com 100 horas extras, 120 horas extras, 80 horas extras. O cara, às vezes, ganhava mais como hora extra do que o salário dele. Tinha gente aí que ganhava 2, 3, 4 mil reais por mês de hora extra. E o salário era 2, 2,5, 3. Olha que absurdo. Aí eu pergunto para os 9 coveiros. Se fosse na empresa de vocês, como é que seria isso? Vocês iam pagar isso tudo de hora extra? Ou vocês iam planejar, reduzir, enxugar, ver se precisa realmente? Se é mais barato ter um outro funcionário? Mas não, como é na casa da mãe Joana, como é na casa da mãe prefeitura, vocês não estão nem aí. Vocês não estão vendo o dinheiro sair do bolso de vocês, vocês não querem nem saber. E a hora extra, ela tem que ser justificada, fundamentada. E ó, não tem justificativa, não tem fundamento, não tem nada. Aí o Tribunal de Contas analisou isso daí, né? O excesso de horas extras. E dá uma olhadinha em quanto foi gasto de hora extra no ano de 2017. Olha só. Eu vou até aumentar um pouquinho para vocês aí, para que vocês possam ver um pouquinho mais de nitidez. Vocês estão vendo? Janeiro de 2017, 320 mil. Fevereiro, 900. Março, 430. Abril, 560. Maio, 1 milhão e 100 mil de horas extras. Junho, 700 mil. Julho, 800. Agosto, 1 milhão e 40 mil. Setembro, quase 1 milhão. Outubro, 1 milhão.
Novembro, 1.100.000. Dezembro, quase 1 milhão. Total, 10 milhões de reais de horas extras. 10 milhões de reais de horas extras. Nós, munícipes, pagamos, sem que nenhuma chefia tivesse justificado por que dessas horas extras, sem que ninguém tivesse fiscalizado se essas horas extras realmente ocorreram. E o pior, como vocês já viram no tópico anterior, a jornada não é eletrônica, não é mecânica. A jornada é controlada manualmente. O servidor pegava o cartãozinho de ponto, colocava no bolso e levava embora. Aí, no final do mês, ele apontava as horas extras dele do jeito que ele queria. A chefia assinava, sem justificar, sem nada, e mandava para o RH pagar. Ou seja, farra do boi, casa da mãe Joana. Os 9 coveiros não viram isso também, né? Vocês já viram aí quem são os 9 coveiros? São os 9 vereadores da base que aprovaram essa bagunça, que aprovaram as contas do prefeito do ano de 2017. Vergonha, né? Mais uma situação onde vocês deveriam ter fiscalizado, feito o papel de vocês e não fizeram. Depois quer reclamar dos pareceres que recebem, vocês querem reclamar de uma série de coisas. Não faz o serviço, não faz a lição de casa e muito me admira. Alguns dos 9 coveiros aí que são empresários, que cuidam das horas extras lá de casa, que cuidam das horas extras do comércio, não cuida da prefeitura. Vê a farra acontecer e não tá nem aí. Aprova! O que mais que o Tribunal de Contas viu? Vamos ver? Olha só. Observações quanto à abertura de créditos orçamentários. Dá uma olhadinha aí. Créditos orçamentários, certo? O que significa isso, meus amigos? O que significa isso? Isso significa uma coisa muito simples. Vocês sabem que o administrador público não pode fazer aquilo que ele quer. Vamos lá. O coveiro Maurício, lá no mercado dele, ele compra de quem ele quer, ele faz o que ele quiser. Mas na prefeitura, não. O Felipe Augusto não pode comprar de quem quer, do jeito que quer. Tem que fazer uma concorrência, abrir para que as pessoas participem, né? O bicicleteiro Marcos Fulli, meu amigo querido de coração Marcos Fulli, lá na bicicletaria dele, ele compra do fornecedor que ele quiser. Ele vende o preço que ele quiser. Se ele quiser pagar mais caro, ele paga. Mas para o administrador público, não. Para o administrador público é diferente. Ele tem que seguir a lei. Então, o administrador público ele só faz aquilo que a lei permite e não aquilo que ele quer. Certo? Então, os gastos de um ano tem que ser feita uma lei. E aquela lei vai contemplar todos os gastos daquele ano. E naquela lei votada naquele ano, na semana passada, vocês podem ter acompanhado aí nas redes sociais, vocês devem ter visto que houve a votação da lei do orçamento anual, a LOA, né? Teve audiência pública para ela ser votada. Então, essa LOA, ela prevê os gastos do ano seguinte. Então, esse ano eles estão fazendo a LOA daquilo que vai ser gasto o ano que vem, certo? 2021 faz a lei de 2022. 2016 fez a lei de 2017. Chegou no ano seguinte, 2017, o que o Felipe Augusto fez? Olha, eu preciso mudar alguma coisinha aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa verba que eu tenho que gastar aqui, eu não vou gastar aqui não, eu vou gastar ali, eu vou gastar lá. Eu quero mudar 1% aqui, 10 ali, 20 lá. Pode? Pode, mas precisa de lei. O que o nosso amigo Felipe Augusto fez? Cantou e andou. Ele era prefeito, o parceirão dele, vice-prefeito, era presidente da Câmara, cantou e andou. Mudou, fez o que quis, do jeito que quis, ninguém acompanhou, ninguém fiscalizou e ficou tudo por isso mesmo. E agora, quando os vereadores analisaram esse tipo de coisa e constataram essa ilegalidade, porque o Tribunal de Contas mostrou para os 9 coveiros, ô vereadores, dá uma olhada aqui, tem uma ilegalidade, o prefeito precisa ter feito uma lei, e não fez. E agora? Improbidade administrativa, porque é um ato contra a lei. Vocês têm que fazer alguma coisa, vereadores. O que os vereadores fizeram? O que os 9 coveiros fizeram? Enterraram o parecer do Tribunal de Contas. Enterraram
a lei, enterraram a Constituição Federal, enterraram o povo de São Sebastião. Eles não estão nem aí com o dinheiro público, não querem nem saber. Então, mais uma vez, mais uma situação ilegal o Tribunal de Contas apontou, e os nossos queridos vereadores, ó, cantaram e andaram, né? Aprovaram as contas, diz que tudo bem. Olha, prefeito, o senhor pode gastar hora extra à vontade, o senhor pode, não precisa ter cartão de ponto, não. O senhor cria cargo, gratificação, o senhor muda tudo, faz o que o senhor quiser, que nós somos parceiro, não precisa fazer nada, não. Aqui é a casa da mãe Joana, nós não estamos preocupados com o dinheiro público, nós não estamos preocupados com o povo de São Sebastião. Sabe o que nós vamos fazer para o senhor prefeito? Nós vamos enterrar o parecer do Tribunal de Contas. Nós vamos enterrar a esperança do povo de São Sebastião. Então, meus amigos, vamos mostrar para vocês aí mais uma vez. Olha só que coisa linda. Esses aí são os 9 vereadores que enterraram o parecer do Tribunal de Contas. Esses aí são os 9 vereadores que enterraram o orçamento de São Sebastião, que enterraram a legislação, que enterraram a esperança do povo. Dá uma olhada. Vereador Reis, vereador Renato, vereador Teimoso, vereador Daniel Simões, vereador Daniel Soares, vereador Felipe Cardim, vereador Marcos Furi, vereador Maurício e vereador Diego Nabuco. Esses 9 vereadores enterraram o parecer do Tribunal de Contas e ficaram do lado do quê? Do voto político. Não votaram de acordo com a lei, não votaram de acordo com aquilo que deveria, votaram politicamente. Por que será que existe esse tal de voto político? E aí a gente viu lá o Fúlio, o Nabuco, engrossar a voz, falar, olha, tá tudo certo, tá tudo bonito, maravilhoso. Vocês estão vendo aí por que o Tribunal de Contas disse que tinha que rejeitar as contas. Mas os 2 deram um parecer e os outros 7 se juntaram. E aí os 9 coveiros enterraram a lei e enterraram o parecer do Tribunal de Contas. Pessoal, essa primeira parte vai ficando por aqui. Na semana que vem, nós vamos trazer mais um pouquinho para que vocês entendam o que o Tribunal de Contas apontou, o que o Tribunal de Contas mostrou para os vereadores e o que, infelizmente, os nossos queridos 9 coveiros fizeram. Os nossos queridos 9 coveiros, além desse assunto, enterraram alguns outros. E eu vou mostrar isso para vocês semana que vem.